Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o mundo da IA Filmmaking, trazer as novidades. A gente tem, por exemplo, a chegada da Clip Anything da Opus, uma ferramenta que vai mudar aí a forma como a gente edita os vídeos. A gente vai falar também um pouco sobre a Hydra, ferramenta que atualizou a sua versão e agora está permitindo que a gente faça vídeos com diálogos dentro da inteligência artificial. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os desdobramentos e as implicações legais dentro do mercado de inteligência artificial. E é claro, no final, a gente vai trazer aqui uma lista de filmes que a gente viu na última semana e chamaram a nossa atenção. Então vamos lá! Bom, galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal da The Future Academy. Tô eu aqui, Baipi, o Cacau. Fala, turma. Mais um episódio, hein? Mais um episódio. Hoje a gente tem algumas novidades super interessantes. O mercado tá aquecido, né? Tem muita coisa saindo. Toda semana sai muita coisa. E assim, às vezes pequenas atualizações significam grandes impactos nas nossas produções, né? Total. E é um desafio trazer as coisas pra vocês aqui, porque é muita coisa o tempo inteiro. Às vezes a gente grava com a expectativa que ele fique um conteúdo mais curto, acaba ficando muito longo. Então é muito legal saber de vocês, que vocês deem um feedback. Se tá legal o formato, se não tá, deixa nos comentários. A nossa ideia é, com esse conteúdo, é um podcast, eu e o Baipi a gente tá batendo papo aqui, mas a gente tá mostrando as coisas, vendo o que a gente tá aplicando, as novidades que estão saindo, compartilhando o conhecimento que a gente tem aprendido com vocês. E acho legal também, assim, se vocês sentirem que falta alguma coisa, alguma informação ficou meio solta, assim, de algum episódio que a gente gravou, avisa pra gente, escreve lá, que às vezes a gente traz na semana seguinte, consegue explicar um pouquinho melhor, né? É isso, né? Nossa ideia é gerar um conteúdo de valor pra vocês, então se tiver alguma coisa que vocês quiserem que a gente debruce um pouco mais, mostre algum detalhe, é só deixar a gente saber. E vamos começar, então. Vamos falar da primeira coisa que você colocou aí dentro O Clip Anything? Clip Anything é sinistro, cara. Tipo, esse negócio é bizarro. Cara, eu não sou do mundo da edição, assim, eu nunca fui um cara que passei horas ali editando material. Normalmente quando eu chego pra editar, assim, é meio vida de luxo do diretor, né? Que você chega com o material já tá todo organizado, e você vai lá e senta e começa a pedir o que você quer. Mas assim, a primeira coisa, ele vai salvar horas de trabalhos do editor, assim, cara. Pra você poder escrever o seu prompt ali e falar que tipo de cena você quer dentro do seu material bruto, é assustador, né? É isso. Vamos explicar pra galera o que é exatamente. Assim, a Opus, a gente já mostrou aqui em outro podcast que a gente gravou. Vou até deixar aqui, não sei se é aqui ou se é aí do seu lado, o cardzinho lá pra vocês poderem assistir o vídeo que a gente falou. Mas a Opus basicamente é uma ferramenta de IA, ela é um site que você coloca um vídeo qualquer, seja ele baixado do seu computador, ele pode ser um link do YouTube, por exemplo, e aí você vai colocar lá, você escolhe algumas coisas, tipo, qual a legenda que eu quero, qual a duração do vídeo que você quer que ele gere, e aí ele vai te dar um resultado que são cortes. Ele é uma ferramenta excelente para social, né? Para galera de social media que, por exemplo, esse podcast que a gente está gravando, a gente poderia gerar vários cortes. Então a gente pegaria o material completo dele, jogaria dentro do Opus, e ele traria pra gente vários cortes, já com uma edição super dinâmica, com legenda. Você consegue escolher o tipo da legenda, ele tem até a opção, por exemplo, quero uma legenda no estilo do MrBeast, que é o maior youtuber do mundo. E ele já te dá com vários pilares, assim, de entendimento do que vai funcionar e o que não vai. Então, teoricamente, ele tira a subjetividade do conteúdo viral. Então, ele vai falar, pô, esse conteúdo é bom ele começar assim porque ele tem um gancho, ele tem um contexto, ele sabe exatamente onde ele termina. É super legal. Mas no final do dia, igual toda ferramenta de IA, assim, é legal ter alguém acompanhando, né? Então você fazer esse primeiro corte Total. ali, ele vai te aliviar, vai te dar um ganho de tempo ali, ele vai otimizar, já vai te dar os cortes já meio pré-montados, e em cima disso você tem que colocar o seu olhar e dar a sua refinada. E aí o que acabou de acontecer, a Opus acabou de lançar o Clip Anything, que é basicamente ele é um modelo de IA que analisa tudo em cima de qualquer vídeo. Então, por exemplo, você tem um filme, vamos supor que você colocou um filme lá, ele vai entender os objetos, as cenas, as pessoas que estão ali, o sentimento que essas pessoas estão tendo quando elas aparecem nos filmes. Então, por exemplo, você vai aparecer várias pessoas, você vai colocar nome nessas pessoas. Eu quero o Baipi quando ele aparece triste. Então ele vai pegar, com base no texto que você colocou, que é o prompt, ele vai procurar todas as cenas que o Baipi aparece e que ele tá triste, por exemplo. Eu acho que o melhor jeito de fazer é... Vamos mostrar aqui Vamos falando em cima, mas a gente mostra um vídeo de demonstração do que ele é. Destravando o infinito aí, ó. Olha, entende emoção.
Entende quem são as pessoas que estão nos vídeos, as ações que estão acontecendo, sons. Ó, junte todas as enterradas. Dreams do come true. I am showering on Netflix. Cara, sabe o que Maluco, é né? aquela história, né? A galera... É sempre que a gente vê uma novidade, assim, uma nova ferramenta, a primeira coisa que a gente pensa assim, caramba, quem tá perdendo emprego com isso, né? É. Eu assisto esse negócio e falo assim, ferrou pros montadores de reality show. Os caras não vão ter emprego, mano. Imagina, os caras que falam assim, eu tô no Big Brother e eu preciso ter as cenas de um personagem específico. Que era a Manu Gavassi nos momentos tristes dela. É um prompt e ele vai separar todo o material, assim. Então vai salvar horas da galera. E aí, na minha cabeça, é aquela história. Não, você não vai perder o seu emprego, porque você vai conseguir entregar uma edição muito melhor do que você estava entregando. Ele vai fazer a seleção automática para você das cenas e em cima dessa seleção você vai conseguir ter tempo para produzir uma edição melhor. A otimização de tempo que você tem com a parte chata é o que você acaba ganhando tempo para colocar a criatividade em cima. É isso, porque até onde chegou e dificilmente vai passar tanto daí, a inteligência artificial ela vai conseguir resolver tudo que é automático, ela vai conseguir replicar coisas, né? Então, quando você quiser trazer uma coisa criativa, inovadora, vai depender do ser humano ainda. É isso. Muito maluco, assim. Eu tô louco para colocar a mão nessa ferramenta aqui. Para vocês saberem, ela não tá valendo ainda. Ela ainda tá numa... Aqui tá o site dele, vocês podem ver aí. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui também. Mas ela ainda não tá... Não fizeram rollout pro público ainda. Mas você consegue colocar seus dados aqui para o Early Access, né? Para você ter acesso antes que todo mundo. Vai mudar o jogo, assim. Se ela realmente for redonda do jeito que ela tá aparecendo. E o mais legal também que eu tava vendo, Bá, que assim... você consegue aplicar vários filtros, porque não é só, por exemplo, eu quero você triste, eu quero você triste no estúdio. Então, quanto mais variáveis você colocar, mais ele vai aplicar. Assertivo. É isso, cara, é maluco demais. Velho. Não, e é muito louco. Assim, eu fico vendo essas coisas aqui e eu lembro que a gente falou... Quando saiu o Sora, né? Lá atrás, a gente falou... Mundo da IA, né? Lá atrás, sei lá, faz 3 meses, parece que faz 2 anos que Saiu o aconteceu. Sora não, né? Que não sai essa Não, desgraça, saiu, né? eles anunciaram, né? O Sora... lá a gente tava falando naquele momento sobre, cara, imagina o poder que a inteligência artificial vai começar a ter agora que ela pode enxergar, né? Que era o grande segredo da coisa. E é isso, né? A gente tá falando que agora ela vai conseguir olhar um vídeo e conseguir entender tudo que tem naquele vídeo para poder fazer uma seleção. Entender tudo. Esse é o lance. É bizarro. Bizarro. Tá aí, estamos loucos para começar a usar. Fica aí a sugestão para vocês ficarem de olho também. Obviamente, assim que tiver disponível para o público, a gente vai ser o primeiro a avisar vocês. Mas tá aí na descrição o link. Esse aí, vamos que vamos. Próximo assunto que a gente colocou aqui é a parte que você falou na abertura do lance do lip sync, né? A gente sabe, vocês que estão aqui talvez tenham um pouco menos de familiaridade, mas quando a gente faz filme com IA, a gente tem várias limitações que a gente vai ultrapassando com cada atualização, vai ficando cada vez melhor. A gente tá ficando com imagens cada vez mais realistas, a gente tá conseguindo fazer consistência de personagem, que antes era uma coisa que não rolava, então era difícil você contar uma história coesa. Esses avanços, eles estão acontecendo. Mas sempre teve um que nunca foi muito endereçado de um jeito, cara, realmente tá evoluindo a ponto de mudar o jogo, resolver. Que é a parte de diálogo. Que é isso, porque o diálogo não é só você colocar a boca mexendo no timing certo e tal. Diálogo é emoção, né? Precisa ter as expressões, né? As expressões. É muito mais do que só a boca mexer e falar as palavras que você quer que fale. Existem essas soluções. O Runway, por exemplo, que a gente fala sempre aqui, ele tem essa opção de lip sync, você gera a voz, você pode até gerar lá mesmo, ou você sobe um arquivo de áudio e aí ele vai pegar a imagem que você criou e vai fazer a boca mexer. Mas assim, tá anos-luz distante de ficar um negócio, você vai olhar e falar, pô, realmente isso aqui é bom.
Tanto é que no mercado mesmo, quando a gente vai trabalhar, veste a camisa de produtora e não a camisa de academy, a gente tem que avisar os nossos clientes que assim, cara, o seu filme tem um diálogo, tem uma cena com personagens que estão interagindo, a gente não vai fazer com IA. Vamos abrir A gente câmera. vai abrir câmera, vai filmar as pessoas e pode aplicar todo o resto com IA, mas assim, a cena das pessoas ainda é necessário a gente usar o elenco real filmado. Agora, com a Hydra, a gente tá chegando perto de conseguir executar isso, né? Pela primeira vez, assim, eu vi uma cena, e aí a gente pode mostrar aqui, assim, eu vi cenas que tem a pessoa conversando, o lip sync funcionando ali, encaixado, e a pessoa reagindo a isso, né? Não tão travada, né? Não é só uma boca mexendo. Total. Vamos assistir um pouquinho aqui. So, Boogie, we need to talk. Waking up in the middle of the night, looking over and seeing you, it just wasn't very comforting. I mean, it was cute at first. I mean, you're cute. You're great. It was mysterious, edgy, but, well, I mean, look at you. É, cara... Look, you're great. I really mean it, but, Are you sure? I mean, who else can clear a room Yeah, just by existing? that makes sense. Só pra deixar claro, assim, isso é inteiro feito com inteligência artificial, gente. Não tem nada aí, não tem rosto de um ator, não tem uma foto anterior. Isso é tudo criado com inteligência artificial. Essa mulher tá falando e a imagem dela que vem provavelmente de uma still criada. Eu acho que, se eu não me engano aí, eu já li, assim, ele fez com Midjourney a primeira Ele imagem. fez com o Flux. Com o Flux a primeira imagem e em cima disso ele animou o rosto. Flux, que inclusive a gente falou no podcast anterior, assim. Se você não viu, vai lá ver, porque vale a pena conhecer essa aí também, é paulada. Mas é isso, né? Pensa que é todas essas reações do lip sync, ela falando, tá tudo saindo na base de uma imagem de uma still que tá se movimentando e falando. Então, assustador. Assustador. Claro que, assim, vale a ressalva. O que vocês acabaram de ver é uma versão nova que acabou de lançar. A IA, ela é pautada muito pelo machine learning, então quanto mais as pessoas usam, melhor ela fica. Então agora que as pessoas vão começar a usar, ela vai ficar melhor, mais rápido. Ela ainda não está perfeita, vocês vão assistir, assim, claro, tem muitos defeitos. Às vezes a boca, ela abre de um jeito meio estranho, o dente aparece de um jeito meio estranho. Mas de qualquer A maneira... piscada, né? Piscada é piscada, sempre um problema. É, a piscada. Mas, no geral, assim, é o melhor que a gente viu até agora. Vale a pena usar. A gente vai fazer alguns exemplos, a gente vai mostrar para vocês. E é o caminho que está aparecendo que vai ser a atuação com IA. Ela vai se pautar por isso. Eu lembro que, uns tempos atrás, a Alibaba, que é a dona da AliExpress, gigante, bilionária, tal, dinheiro infinito e tudo mais, eles lançaram uma ferramenta. E é sempre difícil, porque quando a gente fala da China, é meio oculto as coisas, não chega da mesma forma que chega aqui no Ocidente e tal. Mas eles anunciaram um tempo atrás a Emo, que era Emoji Emotion, né? EMO. E o lance deles era justamente fazer essa parte de lip sync. Na época, a tecnologia que eles anunciaram era assim: eles entendem o contexto da frase que você está colocando, então ele vai entender se é uma frase triste, se é uma frase feliz e tal. E isso vai ajudar com que ele mexa as expressões faciais de acordo com a intenção da frase. E isso me parecia o futuro da atuação com IA. Eu não sei ainda, acho que nem foi divulgado pela pessoa da Hydra Labs aí, como que essa tecnologia se dá aqui. Imagino que seja alguma coisa do mesmo caminho, porque se você pega uma still e você anima ela só a partir da voz, ele tem que ter um entendimento da postura corporal que ela vai ter. Principalmente entendendo que o nível é esse que a gente acabou Mas de ver. deve trabalhar com uma base de prompt, né? De você direcionar Pode o ser. que você quer. Igual a gente já tem, por exemplo, quando a gente trabalha no Eleven Labs para texto. Quando a gente está escrevendo texto, a gente já consegue colocar as intenções, né? Essa pessoa tá triste, ela tá com raiva, ela tá estressada na hora. Então a gente coloca esses... características sobre a emoção da pessoa para fazer a voz dela mudar. Então eu imagino que isso também funcione na hora do vídeo, né? No caso do Eleven Labs, você tem razão, assim, é legal assim, ele reforça, você consegue reforçar, porque a frase por si só, ela já serve como um contexto, Claro. então ele entende o contexto, mas, total, é maluco, assim, é aquilo lá, né? Não é um produto final, muita coisa do que a gente tá vendo aqui na IA são testes, são as primeiras versões. Lembrando que, assim, a profissão do IA filmmaker, assim, ele é algo que não existe há um ano. Então, muitas coisas estão começando a acontecer.
a gente queria trazer essa novidade para vocês porque ela faz a diferença, assim, né? E aí, vamos agora pras fofocas? Fofoca. Tô brincando, né? Fofoca, né? Notícia real, oficial. A gente vive um problema sério e uma questão séria que tá rolando no mundo, assim. Ainda mais quando você fala que a gente... Nem todo mundo trabalha com inteligência artificial, com AI filmmaking para produzir filmes, publicidade, entretenimento. Tem gente que usa isso como ferramenta de campanha política, como campanha de destruição. Então, assim, a gente tem que tomar todos os cuidados, as ferramentas têm que se responsabilizar por algumas coisas. E existe uma questão aí no mundo, assim, tá todo mundo preocupado. Como que a gente vai regular toda a questão da inteligência artificial no mundo, assim? E a gente começa a ter alguns sinais, desde o início do ChatGPT, o mundo inteiro, assim, as coisas chegam primeiro fora do Brasil, a gente vive alguns meses depois, normalmente, as coisas. Então, a gente consegue ver o que está acontecendo fora e tentar entender um pouco o que pode acontecer aqui no Brasil, assim. Então, a gente tem algumas notícias aqui que acho que são importantes a gente olhar, prestar atenção, que são coisas que estão acontecendo fora do Brasil, mas que podem reverberar aqui, né? Total. E principalmente quando a gente fala de legislação, tem um lance de abrir precedente, né? Então, se alguma coisa que nunca aconteceu, ela acontece pela primeira vez, no mundo jurídico abre um precedente e fala, pô, então, aquele caso aconteceu assim, vamos aplicar a mesma lógica para esse e as coisas passam a acontecer de uma outra maneira a partir de então. E aí o que a gente queria trazer para vocês aqui, não é segredo para ninguém que um dos problemas do mundo da IA, quando a gente fala de legislação, é como as ferramentas estão sendo treinadas. Isso é um problema porque não existia uma legislação prévia a isso. A OpenAI, quando ela criou o ChatGPT, por exemplo, ela foi lá e varreu tudo que tinha disponível na internet, qualquer informação que era pública, ela foi lá e pegou e usou para treinar os modelos dela, nesse caso que a gente está falando, o LLM, que é o ChatGPT. E aí, algumas pessoas se sentiram injustiçadas por isso, porque, por exemplo, quando eu posto alguma coisa, sei lá, quando eu postei em 2008 algum conteúdo meu, eu não sabia que isso poderia acontecer, e eu não postei pensando que um dia pode chegar uma gigante bilionária e treinar com a minha informação, treinar um modelo super poderoso e ganhar dinheiro com isso. Talvez se eu soubesse na época, eu não teria postado. E aí o que acontece? Isso já foi feito, varreu muita coisa, o ChatGPT especificamente é um colosso, é muito forte, muito poderoso, e algumas pessoas estão começando a processar a OpenAI reclamando que falou, cara, vocês estão lucrando com uma coisa que é minha, vocês estão criando um produto a partir de dados meus, de informação minha, e vocês estão ganhando dinheiro com isso e tudo mais. Essa notícia que está aqui, trazendo da TechCrunch aqui, um youtuber está processando a OpenAI justamente porque ela está pegando as transcrições dos vídeos que elas deixam no YouTube. Então, assim, a OpenAI não tem... o ChatGPT, a OpenAI, eles não conseguem analisar o vídeo em si. Eles vão pegar a transcrição. Então, o áudio vira texto e esse texto é usado para treinar os modelos. E aí está entrando justamente nesse ponto que a gente está falando. E aí a história ele está pedindo $5 milhões, é um cara que chama David Millet, ele está pedindo $5 milhões e ele está juntando com vários outros youtubers, assim, é quase como uma coisa, um sindicato, assim, que eles estão montando para poder se unir e ganhar força para isso. E aí o que está acontecendo? Isso vai virar uma ação, tem muita coisa para desenrolar ainda, mas o que aconteceu anteriormente a isso, outras pessoas já tentaram fazer isso, e as grandes do IA, os grandes players, assim como a OpenAI, eles abrem a história de que eles estão dentro do fair use. Por quê? Quando você usa o dado de alguém, o input de dado para treinar um material, você nunca vai conseguir, a gente que é usuário, a gente nunca vai conseguir extrair esse dado puro. Então, por exemplo, ele pegou a transcrição do vídeo, eu quando for usar aqui, nunca vai me dar a transcrição exata desse vídeo. O que ele fez é pegar essa matéria-prima, que era a transcrição, treinar e juntar com outros bilhões de parâmetros e dar uma resposta nova. Essa resposta nova, pelo entendimento deles, a justificativa deles, é que ela é tão diferente do dado inicial que ela não conta como infringir o copyright. É porque é isso, né? A gente, no final do dia, a gente tá tentando resolver uma questão de plágio. É isso que a gente tá buscando, né? Porque assim, todo mundo, quando você vai estudar, seja numa área criativa ou seja numa área mais de exatas aí, a gente tá sempre falando assim, a gente não pode replicar igual
nada de outra pessoa, assim. Então, a gente não pode copiar a autoria de outra pessoa. Então, assim, o plágio, ele pode vir desde um desenho feito num papel, você não pode olhar o desenho de alguém e copiar igual, como você não pode fazer com inteligência artificial um plágio, assim. Então, o que eles estão defendendo é, primeiro, assim, todas as ferramentas que a gente usa lá, se for usar o Midjourney, o Leonardo, o Runway, você não vai conseguir dar no seu prompt, ele nunca vai te gerar uma mesma imagem. Então, assim, ele sempre vai gerar uma imagem diferente. Cada output é único. Então assim, eles já estão fazendo de uma forma que ele te garante que ele nunca vai te dar uma imagem igual. Aí vai ter um monte de gente que vai falar, tá bom, não é igual, mas se assemelha muito, lembra muito. E aí entra no ponto que assim, quantas vezes no mundo do cinema as pessoas não fizeram imagens uma parecida com as das outras? Quantas vezes eu não me inspirei no filme do Kubrick, do Tarantino para fazer os meus projetos? Então, a gente tem uns cuidados aí que, assim, na verdade a gente tá lidando com as mesmas coisas que já foram resolvidas há muito tempo, assim. Plágio é plágio e ponto, acabou, sempre foi, assim. Então, assim, se você estiver fazendo uma coisa muito igual a de alguém, vai ser plágio. Igual já é na música, igual é no cinema, igual é em todo lugar, assim. Então, o cuidado com o plágio continua sendo o mesmo, e eu acho que as ferramentas têm esse cuidado de tentar explicar como que elas treinaram as ferramentas para que elas não façam um plágio sozinha, né? E eu acho que é interessante também a gente falar do lado do consentimento. Porque por mais que se encaixe de alguma maneira no lance de fair use e tudo, ainda endereça uma coisa, cara, mas eu não dei o consentimento para isso. Eu acho que vai chegar um determinado momento, eu já vi notícia da OpenAI que eles estão montando uma ferramenta para que produtores de conteúdo se cadastrem lá, e esse cadastro significa que você está dando aval para isso. Existem vários outros sites que estão bolando uma forma de fazer para bloquear os scrapers da OpenAI, que são os robôs que fazem a varredura dos conteúdos, para que eles não consigam acessar e usar para treinar. Mas o lance do consentimento é o que pega. E aí, talvez se a OpenAI lançar essa solução, essa plataforma que a princípio ficou para o ano que vem, o papo talvez ele seja muito em cima de, cara, então beleza, esquece o passado, já foi, não tem como a gente rever tudo que foi feito, bilhões e bilhões, se não trilhões, sei lá quanto que é de dados da internet até agora, e vamos olhar daqui para frente. Não sei, vamos ver. A mesma coisa, outra coisa que a gente está trazendo aqui também, está acontecendo para a NVIDIA. Isso aqui é um artigo da 404 Media, é um veículo independente, e o que eles estão trazendo aqui para a gente vazaram documentos da NVIDIA mostrando que eles estão varrendo o equivalente a uma vida humana de vídeos por dia. O que seria uma vida humana de vídeos por dia? Sei lá, são memórias de... Pega uma vida humana, vamos colocar aqui como uma pessoa de 70 anos, por exemplo. São 70 anos de memórias... Por dia. Que é um absurdo de uma quantidade assim, mas para treinar os modelos de AI dele. E não quer dizer que é vídeo em si, quer dizer que é conteúdo equivalente a uma vida para as pessoas. Existe um papo que sim, a NVIDIA vai trazer um modelo de vídeo, e talvez, intuitivamente, eu diria que seria o mais paulado de todos. Fora que eles iam ter o controle do mercado na mão deles, né? Porque... Tudo na mão dos caras, é bizarro. Mas eles estão fazendo isso, e eles estão colocando aqui que eles estão de acordo com o espírito da lei do copyright, que eles não estão infringindo nada. E é importante dar ressalva, assim, a gente não é advogado, então, assim, o que a gente está falando aqui são coisas que a gente tem visto, as prerrogativas legais que têm sido aplicadas ao longo do tempo aí. A mesma coisa que a gente acabou de falar da OpenAI com o youtuber lá, outras pessoas já tentaram fazer, não deu em nada, talvez aconteça isso. Quando a gente fala, não são nem só outras pessoas, né? O New York Times processou a OpenAI porque estavam usando os dados deles, né? Então, são coisas gigantescas acontecendo. É assim. isso, e é o que a gente tá falando de precedente, é isso. Talvez, se esse youtuber aí que tá fazendo ganhar esse caso, todo mundo vai conseguir, então abre um precedente e tudo mais. São coisas pra gente ficar de olho, são os desenrolares aí das questões jurídicas que são muito importantes. Eu falo aqui por nós, né? A gente que trabalha com isso, dedicando a nossa vida profissional para isso, a gente quer que esse segmento cresça de um jeito sustentável. Então, que isso se resolva de um jeito que seja melhor para todos. Porque é muito poderoso, a gente sabe que tem um lado obscuro, mas a gente precisa resolver isso de uma forma que seja harmônica, que vai ajudar. Não, e eu acho que assim, para todo mundo que tá aqui com a gente, seguindo, acompanhando, querendo aprender a produzir conteúdos com inteligência artificial, assim... Existe um lado de responsabilidade nossa, assim, então existem coisas fáceis da gente tentar fazer, então assim, de cara,
Cara, se você conhece o conteúdo, algum conteúdo de alguém, e você produz uma imagem, uma cena que você fala, parece muito com o de alguém, já não usa. Se você tá produzindo uma cena e você tá criando um personagem, cara, existem formas de você jogar, tipo, direto no Google o rosto, a imagem do seu personagem, pra ver se ele se parece com alguém pelo mundo, assim. Então, cara, você colocou um rosto ali que você não sabe que ele existe, mas você descobre que é a Xuxa da Turquia, você não vai usar ela, porque ela é famosa, ela é conhecida, o rosto dela já vende, né? A Então. Xuxa da Turquia foi um exemplo que aí você foi pras cabeças. Foi um exemplo diferente, sim, porque assim, a Xuxa do Brasil todo mundo sabe quem é, né? A Xuxa Sim. da Turquia, quem será a Xuxa da Turquia? Deve Não ter, sei, né? deve, Um deve equivalente. ter alguém ali É. equivalente, a gente não sabe, né? Agora chegou a hora das escolhas da semana. Os principais filmes de IA que a gente viu nos últimos dias e tá querendo trazer pra vocês entenderem. É bem difícil essa parte, assim, das escolhas da semana, porque como é uma coisa meio nova que a gente começou a fazer agora, né, de trazer os filmes, às vezes dá vontade até de trazer uns mais antigos, né, que a gente já viu faz um tempo, assim, tem tanta coisa legal por aí, mas a gente tá tentando, assim, vamos buscar os mais recentes, as últimas coisas que a gente viu mesmo. Até porque os mais recentes, em termos da tecnologia, estão melhores, estão mais realistas, né? Não, e normalmente, assim, cara, os melhores vídeos que eu vi de inteligência artificial, as pessoas que produziram eles seguem como profissionais de AI filmmaking hoje. Então, assim, aqui, por exemplo, a gente vai dar o exemplo do Kevin the Kid. Esse cara, tipo, eu vi um projeto dele há muito tempo atrás, eu acho ele incrível, sensacional, e se eu for procurar toda semana, todo mês, vai ter um projeto legal dele, assim, pra gente poder mostrar. Então, a gente não dói tanto o coração pensar que a gente não vai trazer projetos desses grandes artistas de AI filmmaking porque eles estão ativos no mercado, né? A ideia é que vocês entendam o que tá rolando, assim, né? O que as pessoas estão conseguindo fazer. De novo, a gente tem uma máxima aqui que a gente fala sempre. Ferramentas muito poderosas na mão de pessoas criativas têm resultados espetaculares. Vamos trazer o primeiro aqui que você separou, Bah, é um curta que chama Robert, do Nobody and the Computer. Eu acho que assim, na semana passada a gente tentou trazer uma variação de conteúdos, né? Então a gente trouxe um que parecia um comercial lá de Volvo, a gente trouxe um curta-metragem e a gente trouxe um concept trailer, né? Então aqui a gente tentou trazer também, variar um pouco, assim, porque hoje tem muita gente fazendo concept trailer, então assim, isso é uma coisa que tem vários legais, a gente consegue achar vários toda semana, mas a gente tá tentando trazer variações para vocês verem as possibilidades e até onde vocês podem atacar o mercado, assim. Então, esse é um curta-metragem, é um projeto muito legal, assim, eu trouxe ele principalmente porque ele traz um dos assuntos que a gente falou aqui, que é o lip sync, que ele traz é um curta-metragem com diálogo. Quem dera se esses caras tivessem tido a chance de usar a Hydra já, mas eles usaram ferramentas mais antigas, mas mesmo assim eles conseguiram contar uma história com diálogo, né? Vamos ver aí, vamos comentando. This film was brought to life with the invaluable support of the Nobodies Collective. Good evening. Tonight's top story, a significant leap in robotics. Robots now occupy 20% of jobs across various industries, initially filling labor-intensive roles and now advancing into leadership position. This marks a significant shift in the landscape of employment and technological Turning to more integration. groundbreaking developments, the ascendancy of robots now transcends the corporate sphere, making a profound impact on the world of art. In a historic milestone, a song performed by a robot has climbed to the #1 spot on the music charts. This marks the first occasion a robotic singer has achieved such success, clearly indicating that the realm of the arts will also see significant contributions Moving from these on to a technological historic marvels. moment. In an unprecedented turn Cara, of é events, assim, é um a filme robot longo, has won eu the acho que a gente não elections, precisa assistir ele making inteiro aqui, a gente vai history as the deixar o world's link first para robot vocês president. poderem assistir. Vale muito a pena, ele é super legal, ele tem uma brincadeira ali da evolução da arte, até onde a gente vai. Tem um pouco lá aquela metáfora, né, que a gente fala, a gente fica evoluindo o nosso planeta, crescendo, construindo cidades, saindo para trabalhar, indo para as grandes metrópoles, para depois querer voltar para a praia e ficar lá pescando peixinho, né? Então, Sim. tem uma semelhança aí com os nossos objetivos de vida. Eu acho muito legal, um projeto com uma ideia muito interessante. E eu acho que é isso, assim. Tem falhas, cara. É um filme com inteligência artificial. Se você ficar se apegando nos detalhes, você vai falar, mas o lip sync ali, o cara tá com o corpo meio travado, mexe um pouquinho só a cabeça. Mas assim, esse cara tá conseguindo contar uma história, gente. Esse cara tá conseguindo esse é o fazer um lance. curta-metragem, mano. É um curta de 10 minutos, Passa uma mensagem. feito inteiro com IA generativa, assim, né? Eu acho que é justamente isso que você falou. A gente entender que está sendo feito, uma história está sendo contada por mais
né, desafiador que seja conseguir manter um realismo e fazer parecer que não seja filmado, né? E esse é um tipo de projeto, assim, que eu fico imaginando, cara, assim, todos os roteiristas que estão por aí, que têm vontade de demonstrar o potencial dos seus roteiros, como eles conseguem escrever bem. E eles não têm a pretensão de ser diretores, serem diretores de fotografia, de serem produtores executivos, e eles ficam dependendo de um player para poder acreditar no que tá escrito num papel e transformar num filme. Agora eles podem, com inteligência artificial, pegar o roteiro deles, transformar numa história e mostrar pro mundo que eles têm potencial para escrever roteiros, né? Muito legal, muito legal. Link na descrição aqui do vídeo para vocês verem ele inteiro. O próximo que a gente está separando aqui é justamente esse do Kevin the Kid. Como você falou, né, a gente viu o exemplo do Kevin the Kid na escolha da semana do podcast passado. E esse cara é bom pra caramba, assim, velho. É muito bom. Vamos vendo aí enquanto a gente fala, porque... Esse aqui dá até dó de ficar falando em cima, porque ele é curto, ele é bom. Um lance meio Mad Max ali, né? There are 3 holy blades that grant immortality and the strength of 100 men. The king has one, and the other 2 were thought to be lost. But now you have found one, and it has chosen you. Sabe o que eu fico pensando aqui, cara? Eu assisto isso e só me vem na cabeça assim, por que que eu ainda não fiz um videogame, velho? Tinha que estar fazendo um jogo, cara. While you remain mortal, the entire planet will hunt you. As imagens estão lindas, consistentes. A edição, ele é muito bom em sound design, esse cara. Isso é um ponto, assim, cara. Quer se destacar hoje fazendo projetos com inteligência artificial, né? Nesse mundo do AI filmmaking, assim, você precisa ser bom de sound design, assim, de trilha, porque isso ajuda muito, reforça muito, assim, a gente sempre soube do poder que tem uma trilha sonora numa narrativa, e assim, a galera que vem se destacando, porque assim, tem muita gente boa, muita gente bacana produzindo conteúdos com inteligência artificial, e a gente sente essa diferença quando o cara já tem um refino ali na parte de sound design, né? E principalmente nesse lugar onde a gente ainda tem limitação visual, porque a IA tá engatinhando ainda, por mais incrível que pareça, que a gente acabou de ver, ela tá engatinhando, e então o som de alguma forma compensa isso, ajuda a contar melhor uma história. Mais uma vez, link vai estar aqui no nosso vídeo para você assistir o vídeo completo. E o próximo que você separou aqui... Esse é uma loucura, esse filme é um absurdo, assim, porque eu nem sei se existe um vídeo completo desse, se existe um vídeo longo dessa história, porque assim, é um clipe feito de uma artista que não existe, com uma música que também não existe, tudo criado com inteligência artificial, e aí a gente vai assim, cara, a gente tava falando sobre legislação, direito, quem que é o dono do quê. Nesse projeto aí, cara, acho que nem fazem questão de saber quem é o dono, né? Tipo, cara, existe, mano. Isso aqui é um clipe, como você falou, uma música feita inteira com IA. Todas as imagens, essa pessoa não existe. 100% IA generativa, inclusive a música. Suno, né? É Suno. Adoro o Suno. Uma das nossas ferramentas favoritas aqui, Total, né? A gente falou bastante já do Suno aqui, vamos deixar o link aqui ou ali. E aí eu fico pensando, cara, tem tanto artista por aí, tanto músico, que não tem como encontrar lá a verba necessária para alugar uma câmera, uma locação, dar comida pra equipe, transporte, gasta uma puta grana, assim. Olha o que foi feito com inteligência artificial, olha que clipe super interessante, assim. Então, as possibilidades estão aí, assim, né? Então aí, aqui é interessante que a gente vê algo assim, né? Como a gente falou, um desafio é manter consistência. Então, normalmente, quando tem uma história sendo contada, as pessoas elas criam personagens que têm características muito marcantes que, se você replicar, você vai conseguir identificar bem. Isso o cara usou bastante aqui, né? Então, é uma asiática com cabelo Chanel verde e uma roupa esportiva amarela, assim. Então, facilita, né, você criar uma conexão com uma
Porque se você olhar a rigor, vão ter cenas que elas têm um pouco de diferença. Mas ela tá com cabelo verde Chanel, roupa amarela e tal. É uma dica. É ótimo, assim, ó, a gente viu quando saíram os exemplos do Sora, a gente tinha lá o vídeo que mais se destacou, porque ele conseguia contar uma narrativa, assim. Os meninos lá usaram uma cabeça de balão que Amarela, ficava marcando a história o tempo inteiro, né? Então, você falava, é o mesmo personagem, mas até o balão era um pouquinho diferente de vez em quando, mas te dava a sensação de ser o mesmo personagem. Né? É verdade. É isso, assim, eu acho que a gente tem exemplos, a intenção, como a gente falou, é trazer para vocês entenderem que pé que as coisas estão. A gente também produz muita coisa. A gente tem o nosso Instagram, que a gente faz lá, da nossa produtora The Future Studios. A gente posta bastante coisa na The Future Academy, os segredos, como a gente faz isso. Mas se você não é inscrito, segue aqui a gente, porque nossa intenção é formar essa comunidade, ensinar as pessoas a colocarem a mão na massa para poder contarem as suas próprias histórias. A gente tem um laboratório aqui, nossa produtora, que a gente está o tempo inteiro testando, vendo todas as novidades e botando em prática, não só para a gente atender os nossos clientes, mas para a gente contar as nossas histórias e compartilhar. Então, segue aí, compartilha para alguém, já dá um like aí pra gente, é o segundo que a gente grava, o segundo podcast, segunda semana seguida, cheio de novidades aí, merece o like. E é isso, né? É isso, vamos forte, porque assim, cara, inteligência artificial tá aí, chega muito rápido, passa muito rápido, então assim, testem o que tem agora, porque a semana que vem vai ter mais coisa pra testar, e é isso, assim, cara, vamos contar história, tem muita história pra contar. Vamos nessa, mais um pra conta, até semana que vem.